trabalho na praça nasceu através do meu pai. Meu pai, ele é um evangelista nato. Meu pai hoje, ele foi pastor-presidente de várias igrejas, pastor setorial dentro do Ministério do Belém, que é uma igreja muito respeitada, que é a igreja que eu sirvo hoje. Então, meu pai, desde da Bahia, como eu falei para vocês, sou baiano. Ele faz um trabalho de evangelização, a veia dele corre a evangelização. Então, ele tinha, vou contar aqui de uma cidade chamada Camaquã. É nada, eu conheço um monte de gente de lá, acredita? Manda um abraço para eles. Eu conheço um monte de amigo que é de lá, de Camaquã. Exatamente. Camaquã, 5 horas da tarde, na época, ali em um vilarejo, Panelinha, que é próximo, as pessoas, eles bebiam. 5 horas da tarde, já estava todo mundo já com ali, a maioria. Então era difícil evangelizar, porque as pessoas estavam fora ali, já estavam, não queria saber. E Deus deu uma estratégia para ele, colocava eu, a minha irmã, o meu irmão, para cantar na porta, nas janelas, de manhã, cedinho, 5 horas da manhã, colocava ali, a gente cantava, o povo abria a janela, olha que bonitinho, tal, cantando. E aí ele entrava com a mensagem, pregando. Olha. Ele pregava e fazia o apelo, e isso aí é o trabalho. Esse trabalho de evangelização ganhou corpo. E entrou na época da década da colheita, que é um trabalho que foi feito dentro da nossa igreja, em todo o território nacional e fora. É um trabalho de evangelização muito forte. E ele saía com um sistema de evangelização. Ele dava um curso e ele tinha um ato de fé. Ele chegava numa igreja aqui, ele reservava ali 5 bancos, colocava uma equipe para orar e jejuar, e outra equipe saía fazendo convite na rua. E ele falava para o pastor da igreja, esses bancos são para as pessoas que nós vamos convidar nas ruas e eles vão vir. Era muita confiança. E a gente fazia esse trabalho de evangelização, de porta em porta. Quando dava o horário do culto, o banco estava cheio, às vezes tinha que colocar a cadeira para as pessoas não crentes. E aí ele fazia aquele trabalho do culto, que era um cunho totalmente evangelístico, que hoje eu chamo de impacto evangelístico, né, que eu faço também. E ele fazia o culto e ali pregava a palavra, fazia o apelo, e era, na maioria das vezes, aquelas pessoas aceitavam a Jesus. Então, é isso aí, eu herdei do meu pai o trabalho de evangelização. E eu precisava gravar um CD, e eu fiz um voto. Eu falei, Deus, porque era muito difícil na época você gravar um CD, era coisa assim, extraordinária. Eu falei, se o senhor me permitir eu gravar um CD, eu vou cantar nas ruas. Quando eu fiz esse voto, o CD, irmão, foi rápido. Deus preparou música, Deus preparou o estúdio, Deus preparou para produzir o CD, tudo. Só que eu esqueci do propósito. E como eu esqueci o propósito, eu continuei tentando, cantava na igreja, Deus honrava. Só que na parte financeira, fechou, travou tudo, não ia para frente, não ia para trás, um negócio difícil. Por quê? Porque existia um voto. E eu fui fazer um check-up, sabe? Falei, não, tem alguma coisa errada. Porque eu ia, rodava tudo, e viajava, e saía, e não fluía. E eu lembrei que eu fiz um voto, que se Deus me desse esse CD, eu cantaria nas ruas. Aí eu peguei uma caixa emprestada de microcis. Sabe aquele microcis que tem a parte do meio, corpo, 2 caixinhas, e alguns entram no microfone, outros não. Esse não entrava no microfone. Eu peguei a parte do meio e uma caixinha só, aquela caixinha pequenininha. E coloquei na porta de uma loja, no centro de São Paulo. Não tinha como ligar o microfone, eu botava o fio do microfone atrás de uma madeirinha, a voz potente, cantava na garganta mesmo. Botava o playback, cantava na garganta e fazia o trabalho. Só que eu fazendo e cumprindo o propósito, as pessoas começaram a me procurar. Você tem CD para vender? Tenho. E eu coloquei um propósito de nunca oferecer nada para venda na rua, para não misturar as coisas. Se alguém procurasse, glória a Deus. Se não procurasse, eu nunca ia ver eu falando, não, compre. Não, de maneira nenhuma. E eu segui nesse propósito e o povo procurando 30 CDs no dia.
40 CDs no dia. Eu falei, que negócio. E Deus abriu, assim, porque o CD a R$10, aí começou a abrir e fluir. E eu entendi que Deus estava abrindo as portas por causa do cumprimento do propósito que eu fiz com ele. E através desse propósito que eu cumpri, se tornou o projeto da praça, que nasceu ali na porta de uma loja. E eu fui convidado para cantar dentro da loja de um rapaz que vendia CD. Eu fui convidado. Quando ele me colocou para cantar dentro da loja, eu comecei a vender tanto CD dentro da loja que ele me chamou e eu gostei da sinceridade dele. Ele falou, você vai precisar ir embora daqui, porque você está vendendo mais CD do que eu. Aí eu tive que sair. Mas você tem que entender o plano de Deus. Deus estava me tirando de uma zona de comodismo, que estava bom. Deus abriu, só que eu estava na rua, fui para a loja. Deus falou, vou dar aí, mas você não vai ficar aí não. Quando Deus achou por bem, falou, você vai sair. Aí o dono da loja me procurou. Falou, você vai ter que sair daqui. Aí eu fui na Florêncio de Abreu, comprei um gerador, daquele que fazia barulho ainda. Que hoje tem um silencioso que eu utilizei muito tempo depois. Comprei aquele gerador, comprei uma caixinha melhor e aí fui cantar no poste embaixo, perto da loja. Só que eu cantando ali, eu continuei incomodando. Tá no quarteirão, né? Exatamente. Aí o pessoal ligava para a polícia e eu ia lá e falava, você não, é muito lindo o seu trabalho. Eu fico até triste de ter que vir aqui, porque é um trabalho maravilhoso, que é. Só que me ligaram, denúncia para tirar você, dá um jeito de sair, pra gente não ter que... Aí eu saí e fui sair, né? E peguei e fui a João Mendes, Praça de João Mendes, que não tinha ninguém aparentemente. Era livre, um lugar livre lá. Eu ficava ali, cantando. Foi aonde a chuva veio e Deus me presenteou com esse, posso dizer assim, essa explosão que ele queria fazer. E o interessante é que eu cantava ali, parecia que eu não estava cantando para ninguém. As pessoas passavam, uns gostavam, outros fingiam que não estavam vendo, outros menosprezavam. Só que eu ficava firme ali, cantando. E um dia, uma juíza do fórum ali, ela trabalhava ali. Ela veio me testificar que ela se encontrava numa situação muito triste, em estado de depressão, uma situação terrível na casa dela. Juíza? Eu não sei se era juíza, é promotora, alguma coisa assim. Era alguém grande lá, que ela ia trabalhar até no sábado, ali ficava no escritório. E ela foi até mim e falou que quando ela chegava no local de trabalho, é loucura isso aqui. Chegava no local de trabalho dela, que eu estava cantando, adorando a Deus, o louvor tomava o escritório dela. E ela sentia uma paz que ela não conseguia descrever. E Deus mudou a situação dela por causa dessa ação. Então é um trabalho que você não sabe aonde é que está atingindo. Mas você está atingindo os corações. Então é algo assim que é fantástico. Fazer o improvável para viver o sobrenatural de Deus. Então eu tenho isso no meu coração e a praça é algo que arde. Arde no meu coração. Eu ir para a praça não é uma questão assim, eu vou lá para... Não. O Senhor me impulsiona, o Senhor me incomoda, o Senhor me toca. Eu falo, você precisa ir. E dá uma inquietação assim, irmão. Se eu não for, eu saio correndo doido na rua, mas tem que ir. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui, ó. Essa história do Jonatas aqui, ô Ney, né? Daí chegar um ponto desse voto, ele entendeu o voto, aí ele volta pra praça, ele começa ali, tá cantando, aí começa a cair a chuva. A gente pode ter uma simbologia, se for o caso, de que naquele momento seria um novo batismo, ou até mesmo a tal da chuva de bênção caindo sobre a sua vida? O profeta estava lá, veja uma mão, né? Do tamanho da mão de um homem, né? E tal, uma nuvem do tamanho da mão de um homem e tal. E aí, o que vocês podem falar sobre isso? Para mim foi literalmente, Ney, desculpa te responder antes, para mim foi literalmente uma chuva de bênção. Não tem como. Deus mudou a minha história por causa de um vídeo na chuva.
uma coisa improvável, que não era usual. Não é usual você cantar na chuva, irmão. Com certeza Eu não vou ficar não. ali com fome, eu queria ir embora, já tava chegando a hora de ir embora. Eu tinha que ir embora, mas foi uma ação de obediência. E aí entra o título do meu livro, que é O Milagre da Praça do Ide. Por que eu cheguei nesse ponto do título desse livro? Porque se eu não tivesse obedecido e fizesse a vontade que Deus me pediu que eu fizesse, não ia acontecer nada na minha vida. Deus não ia realizar tudo que ele realizou em mim. Ele não ia realizar, porque eu não teria obedecido. Então, o nome do livro chegou nesse título, porque o milagre da Praça do Ide. Se eu não tivesse obedecido, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse acreditado naquilo que ele me falou, eu não teria recebido um terço do que eu recebi até hoje.